O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relator Eduardo Braga se reuniram para ajustar os últimos detalhes da reforma tributária. A Aline Beckett tem mais detalhes e informações para a gente a respeito dessa discussão. Pois não, Aline? Isso mesmo, Nonato. O senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária, juntamente com o ministro da Fazenda, se reuniram ontem à tarde aqui no Ministério da Fazenda para tratar sobre esses ajustes do segundo PLP. Esse segundo PLP trata da parte federativa. Ele regulamenta o comitê gestor do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a forma como que a União, os estados e os municípios vão dividir, no caso, essa arrecadação. Esse texto também chega a ajustar as regras sobre o imposto sobre herança e doações e também inclui ali a tributação de fundos imobiliários e também fiagros no novo sistema. Aí, diante então dessa entrega ontem e do crivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acompanhou também todo esse processo da reforma tributária, esse projeto agora então segue para o Senado Federal, ele segue para a CCJ do Senado, melhor dizendo. A expectativa é de que haja uma votação ainda no dia 17. Se aprovado, ele pode ir diretamente ao plenário do Senado Federal. E aí, no caso, ele pode ter uma urgência pautada antes no plenário do Senado, antes de votar o mérito do texto em si. Esse projeto, então, no caso, ele chega a complementar o primeiro PLP, o primeiro projeto de lei complementar que foi entregue da reforma tributária e que já foi sancionado e que também criou ali os novos impostos sobre consumo, que é o CBS e o IBS. Faltava apenas, então, no caso, a questão do segundo PLP, que trata especificamente sobre o comitê gestor, que vai fazer toda a fiscalização e todo o acompanhamento de como que os estados, os municípios e o governo federal farão a arrecadação então do imposto sobre bens e serviços, como que eles vão dividir então, no caso, essa arrecadação. A gente segue por aqui acompanhando, já na expectativa então da aprovação desse PLP na CCJ do Senado Federal no dia 17, que pode sim ter uma aprovação robusta ali por parte dos senadores. Aline Beckett, direto de Brasília. Obrigado, Aline. É assunto aqui para o nosso comentarista, o Túlio Nassa. O Túlio está com a gente durante toda essa manhã, analisando os principais temas. E esse é um dos assuntos, né, Túlio, importantes e que a gente acompanha a discussão aí já há algum tempo. Está mais do que na hora disso acontecer, né? Pois é, Nonato. Está mais do que na hora de acontecer, mas tem que acontecer bem feito. Tem um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. Tem dois grandes problemas aí essa reforma tributária. O primeiro deles é que não existe boa reforma tributária sem ajuste de contas, sem redução de despesa. Por quê? Porque o governo sempre vai precisar arrecadar mais para cobrir o seu gasto público, para cobrir o seu déficit. Olha só, especialistas já falam que esse IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que esse imposto unificado, será o mais alto do mundo. Nós seremos campeões do mundo, chegará a praticamente 28%. Então esse é um lado da história que precisa ser bem analisado. E o outro lado é o pacto federativo. Por quê? Esse conselho gestor que está previsto aí nesse projeto de lei, ele vai dar muito poder apenas para a União e tirar dos municípios. Esse conselho gestor é composto apenas por representantes de capitais dos estados, ou seja, municípios aqui no entorno de São Paulo, em torno de outras capitais que querem fazer uma política de incentivo fiscal para atrair emprego, atrair indústria, não vão poder mais. Por quê? Porque tudo estará na mão da União através desse conselho fiscal. Então é preciso que haja uma descentralização desse poder de tributário e não uma centralização. Por essas e por outras, Nonato, que é preciso verificar que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Eu não sei se essa reforma tributária vai servir para melhor ou para pior.